E aí, quer conhecer algumas técnicas para a construção de interfaces? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então hoje nós vamos falar sobre técnicas para a construção de interfaces. O processo de design em interação humano-computador tem três fases fundamentais para a concepção de uma boa solução computacional. Vai vir da análise do que vai ser feito, de como vai ser feito, a síntese, né, que é onde a gente vai abstrair e fazer o desenvolvimento, e depois a avaliação. Daqui a pouco a gente vai ver que tem mais etapas ou formas diferentes, perspectivas diferentes da gente ver isso também. E aí quando a gente tem, né, esse passo a passo, essas três fases fundamentais, o esforço do design ele deve ir além da compreensão sobre os usuários, suas tarefas e as suas necessidades. Deve incluir a estrutura das informações, a usabilidade, a boa experiência para o usuário no uso do sistema, como a gente já viu no nosso curso e a gente vai ver também posteriormente. Então, um dos grandes problemas na construção de sistemas computacionais é a não compreensão do que realmente deve ser feito. E muitas vezes, né, devido às rupturas comunicativas entre o usuário e o designer. Então, aqui a gente traz, né, essa visão geral sobre o tópico para a gente poder discutir e entender melhor o nosso usuário, para a gente ver qual que deve ser as fases desse processo de construção de interface. Então aí a gente vai focar em quatro fases. Então o nosso centro, né, é o design, mas a gente vai ter o pré-design. O que acontece no pré-design? Acontece o planejamento e a pesquisa para a gente entender melhor as necessidades do nosso usuário, né? Daqui a pouco eu vou comentar com um pouco mais de detalhes. Depois a gente tem a segunda fase, que é a fase de design, né? Onde acontece de fato a criação e a prototipagem. Uma vez terminada essa fase de design, a gente vai para a avaliação, onde a gente vai testar a nossa interface e buscar feedback dos nossos usuários para ter uma interface relevante. E por último, a gente tem o pós-design, que é onde acontece a implementação e manutenção da nossa interface para a gente ter ali de fato um entregável, né, para o nosso cliente. Então vamos dar um pouquinho mais de detalhes de cada uma dessas fases. Então o pré-design, que é onde acontece o planejamento e a pesquisa, a gente vai entender o problema, as necessidades do usuário e o contexto de uso antes de iniciar o design. Então, antes da gente já ir botando a mão na massa ali, vamos fazer essa interface, vamos entender um pouquinho mais do nosso usuário, do contexto, das necessidades, das tarefas que ele resolve. Para isso, a gente tem algumas técnicas. Então, vou falar de quatro técnicas para vocês. A primeira dela é pesquisa com usuários, onde a gente vai realizar entrevistas, questionários ou observações para identificar quem são os usuários e quais as suas necessidades. Em alguns momentos a gente pode ter uma percepção distorcida, né, do perfil, da persona ali, de quem de fato é o nosso usuário. A segunda é a criação de personas. Então a gente vai desenvolver representações fictícias de usuários típicos com base na pesquisa para guiar o nosso design. A terceira técnica que a gente vai ver é a definição de cenários e jornadas. Então a gente vai descrever como os usuários interagem com o sistema em diferentes contextos e vamos mapear as etapas que eles seguem para atingir os seus objetivos. E a quarta técnica que a gente vai abordar é ilustrar visualmente cenários de uso, mostrando como
os usuários interagem com a interface. Então, essa é a técnica de storyboards, que eu vou dar um pouco mais de ênfase no nosso curso. Então, nossa próxima aula ela vai ser focada em storyboards. Falando agora do design, né, que é onde acontece a criação e a prototipagem. Então, nessa fase, a gente vai criar soluções visuais e interativas para entender as necessidades do usuário, testando ideias através de protótipos. Então, a gente tem a nossa pesquisa, a gente tem os nossos sentimentos, as nossas hipóteses. Vamos concretizar isso com um baixo custo ainda, né, e não sendo tão fiel ao que vai ser a nossa aplicação. E aí, sobre as técnicas, nós vamos discutir 3 técnicas. A primeira delas é o wireframes. Então, a gente vai criar esboços de baixa fidelidade que mostrem a estrutura e a disposição dos elementos na interface sem se preocupar com os detalhes gráficos. Então, aqui é onde a gente vai fazer aquele rabisco. Muitas vezes ele acontece até mesmo no papel. Em uma das aulas seguintes, eu vou contar para vocês como é a estratégia de um dos segmentos do Google para tirar produtos do papel e concretizar esses produtos. A segunda técnica é prototipagem de baixa e média fidelidade. É onde a gente vai desenvolver protótipos que simulam a navegação e interação básica para testar fluxos e interações antes do design visual completo. Então, a gente também vai ter uma aula teórica de prototipagem, depois a gente vai ter uma aula prática mais para frente no nosso curso. Design visual é onde a gente vai definir cores, tipografias, ícones e estilos visuais que sejam consistentes e esteticamente agradáveis, garantindo uma experiência harmoniosa para o usuário. E aí, quando a gente muda de fase, né, a gente vai para a fase de avaliação, né, onde vão acontecer os testes e vamos receber feedbacks dos nossos usuários. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai avaliar a eficácia do design através de testes com usuários reais, identificando problemas e oportunidades de melhoria. Então, como as técnicas, nós vamos falar de 3 técnicas. Essas técnicas a gente vai ver mais para o final do nosso curso. Então, a gente vai ver testes de usabilidade. Então, a gente vai observar como os usuários interagem com o protótipo, identificando dificuldades e pontos de frustração. A segunda técnica são as heurísticas de usabilidade. É onde a gente vai avaliar o design com base em princípios de usabilidade, como as 10 heurísticas de Nielsen, garantindo que a interface seja fácil de usar. E a terceira técnica é a análise de feedback, que a gente vai coletar o feedback dos usuários e da equipe de desenvolvimento para fazer ajustes antes da implementação final. Então, antes da gente ter ali o nosso produto final, a gente vai coletar esse feedback para a gente ter uma maior aceitação dos nossos usuários e já fazer as correções necessárias. E aí, como nosso último passo, né, a nossa última fase, que é o pós-design, nós vamos de fato fazer a implementação e a manutenção da nossa interface. Então, nessa fase, a gente vai acompanhar a implementação do design no desenvolvimento e continuar a melhorar essa interface após o lançamento, para a gente de fato ter um produto que agrade os nossos clientes. E aí, como técnicas, a gente tem um teste AB, onde a gente vai comparar diferentes versões de uma interface para ver qual que vai performar melhor e qual que vai trazer mais engajamento e conversão para a nossa aplicação. A gente tem o monitoramento e a análise, onde a gente vai usar ferramentas de analytics para monitorar o comportamento dos usuários e identificar as áreas de melhoria. Então, pode ser que ao longo da jornada do nosso usuário, o comportamento dele vai mudando, o perfil do nosso usuário vai mudando. É bom que a gente tenha em mente, né, esse monitoramento e análise do comportamento dos usuários. E por último, parecido com uma das técnicas da fase anterior, né, a gente tem o feedback contínuo.
que a gente vai implementar um ciclo de feedback constante para coletar opiniões de usuários e realizar melhorias contínuas na interface com base em novas necessidades ou mudanças no comportamento. Então, falando aí da construção de interfaces, a gente entende que isso, com a nossa aula principalmente, agora vocês entendem que a construção de interfaces é um processo iterativo e contínuo. Então, a gente precisa de sempre estar melhorando, trazendo aí continuidade nas melhorias, e a gente tem que receber feedback do nosso usuário para a gente poder acertar. E aí, voltando nas 4 fases, primeiro a gente vai começar com a pesquisa sólida no pré-design. Depois a gente vai fazer a prototipagem e testes de design. Depois a gente vai chegar em uma avaliação rigorosa, onde a gente vai entender o que está funcionando, o que não está funcionando. E por último, a gente vai realizar os ajustes constantes no pós-design. Algo importante é que o foco sempre deve estar na experiência do usuário e na melhoria constante, para a gente ter uma interface, construir interfaces de sucesso, interfaces que de fato cumprem o objetivo e agradem o nosso usuário. Bom, para essa aula é esse o nosso conteúdo. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo até aqui no final e até a próxima. Valeu!